Nós somos sabedores de que o homem, ele é uma herança de seus ancestrais, de seus antepassados. Nós somos herança de nossos ancestrais. E é justamente o tema que eu quero abordar hoje. Como estas heranças que nós temos de nossos ancestrais podem influenciar em nosso destino, em nossa vida, de uma forma direta e indireta, perceptível e muitas das vezes imperceptível, mas não impossível de ser percebido. É simplesmente uma questão de dar uma atenção especial para isto. Se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe. Enfim, como somos herdeiros de nossos ancestrais, de nossos antepassados. Começa que somos filhos de um pai e de uma mãe, de um homem e uma mulher, com todas as suas necessidades, com todas as suas carências, com todas as suas experiências, com todas as suas crenças. Esse pai e essa mãe, e se você quiser já ir visualizando, né, seu pai e sua mãe, ainda que esteja desencarnado, não importa, esse pai e essa mãe também tiveram seus pais, que são seus avós. Então você já tem 2 avós maternos e 2 avós paternos. E esses avós tiveram também, materno, vamos colocar assim, tiveram também avô e avó materno, bisavô e bisavó materno, bisavô e bisavó paterno, bisavô e bisavó paterno e bisavô e bisavó paterno. Então você tem aí 8 bisavós de pai e de mãe. E esses 8 bisavós já se desdobram em mais, pelo menos 8 vezes 8, e aí você vai multiplicando a quantidade de ancestrais dos quais você herdou algo. Inevitavelmente, nós sabemos que o nosso DNA, nele não se encontra geneticamente somente os caracteres físicos do ser humano. Isto é o que a ciência convencional conhece. Mas ela desconhece, mas nós, como terapeuta holístico, conhecemos que nós temos herança também de ordem psíquica, emocional, mental, crenças, como eu citei no início ali. Nós herdamos hábitos, nós herdamos maneiras, comportamentos, posturas diante da vida. Eventualmente você ouve um familiar dizendo: fulano puxou o ciclano, o tio, o avô, o bisavô. Mas nós não puxamos necessariamente um único ancestral. Nós temos características de vários ancestrais nossos. Alguns, contribuíram com a voz, outro com o olhar, outro com o rosto, o outro contribuiu, com algum conhecimento, bagagens que nós herdamos de nossos ancestrais, bagagens não só de experiências, não só de conhecimento, como eventualmente, de comportamentos diante da vida. E com isso cria-se toda uma crença ancestral, toda uma aura ancestral, e que isto se manifesta inclusive em forma de espíritos. O que eu quero dizer é que você não só herdou dos seus ancestrais alguns caracteres, como eventualmente a presença deles em sua vida, em seu caminho. Pode algum desses ancestrais já estar reencarnado? Pode.
Mas a influência da personalidade que deixaram é inevitável. E por ser ancestral, eventualmente, esse ancestral ele passa a ter uma entrada franca na sua psique. E aí você passa a ter, você passa por certas situações na sua vida que são agendas que você não só traz de vidas passadas, como você acaba trazendo eventualmente agendas desses mesmos ancestrais e antepassados, por conta de experiências que foram resolvidas de uma determinada forma, ainda que equivocada, ou eventualmente não foram resolvidas por esses ancestrais, por esses antepassados, ou mesmo por sua própria personalidade numa vida anterior. E quando estamos falando aqui, não estamos falando de A, B ou C, nós não estamos falando de você especificamente, mas de você como um todo ancestral. E aí, eventualmente, você tem dificuldade de se firmar profissionalmente. Porque lá atrás, o teu avô tinha um desejo enorme de ser carpinteiro, mas por algum motivo qualquer ele teve que ser comerciante, mas o sonho dele era ser carpinteiro. E aí eventualmente você sente vontade no seu íntimo de ser empresário, mas algo dentro de você não sabe porquê, você tem uma admiração enorme por carpintaria, mas não sente interesse. Algo de vez em quando chama a atenção para ser um carpinteiro, mas você não quer ser carpinteiro. Você quer ser empresário, você quer ser um comerciante. E aí, você herdou não só o desejo de ser comerciante, como você acabou herdando também o desejo de ser carpinteiro daquele bisavô que lá atrás não conseguiu realizar este desejo. E ele acaba projetando esse sonho nos seus descendentes. Ele projetou no seu filho, que não conseguiu ser, ele projetou no seu neto, ele também não conseguiu que isso acontecesse, veio acontecer no bisneto. A influência é bem maior, até porque a carga genética que ele emprestou a você está bem mais próximo desta região do que de outras regiões do corpo. Ou seja, ele tem uma influência ancestral muito mais forte em você do que ele tinha no neto, do que ele tinha no próprio filho. E aí você passou a sentir muito mais esse desejo de ser carpinteiro, mas o seu desejo verdadeiro lá dentro era de ser comerciante. E aí, o que se faz numa hora dessas? É necessário se fazer uma análise verdadeira, sincera, honesta deste processo. Você precisa ser direcionado, encaminhado para a sua vida profissional. Ela não pode continuar patinando, dando errado. Porque certamente, se dá errado por outros fatores, eventualmente você tem aí a solução para o seu problema. Eventualmente, você tem dentro de você a semente de ser um empresário, a semente de ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Mas você ainda desconhece, embora sinta uma atração pela carpintaria, mas você desconhece o dom que você tem para ser um carpinteiro. O dom que você tem, se não for o melhor dos carpinteiros, pelo menos ser um empresário nesta área, de ganhar dinheiro
como um carpinteiro. Você conseguiu unir o útil ao agradável. Você fez uma coisa que você gosta e uma coisa que de fato você tem talento. E aí, quando você encontra esse caminho, pronto, você satisfez o desejo do seu ancestral lá atrás, porque se ele sentiu um desejo que não foi realizado lá atrás, você tem absoluta certeza. E se ele está atuando nesta área, se ele emprestou a genética do raciocínio, da inteligência, da clareza, do discernimento, você vai ser bem-sucedido como um empresário do ramo de carpintaria. Você conseguiu tudo que você queria e você vai ser bem-sucedido nesta área. E nós temos caminho para chegar a esse encontro, a encontrar este caminho de solução que vai ser benéfico para toda uma questão ancestral. Eu vou citar mais um exemplo. Eventualmente, uma outra pessoa, vou agora citar o caso de uma pessoa que deseja muito ser um empresário. E eventualmente ela encontra sempre dificuldade ela abre um negócio, aquele negócio não vinga, aquele acaba fracassando. Ela tenta um outro negócio, num outro ramo qualquer, aquilo volta a fracassar. Ela procura um outro ramo, um terceiro ramo de negócio. Ela tenta novamente, ela fracassa. E aí, através de nossa terapia, nós descobrimos que dentro dessa herança genética, ela tem aí a herança ancestral de um trisavô, um tataravô, de parte de pai, que gostaria muito que ele seguisse o mesmo caminho do seu pai. Por quê? Porque na minha família sempre teve militares. Esse tataravô, ele era um general. O bisavô foi coronel. O avô foi um capitão de fragata. Seu pai foi um coronel do exército. E todos desejavam que você seguisse a carreira militar. Mas no seu íntimo, você gostaria de ser um empresário. E eventualmente, pode acontecer de que você tenha de fato a missão e a aptidão para ser um empresário. Só que esta influência é tão forte porque ela vem de uma família com personalidades fortes. Concorda comigo que a personalidade de militares, ainda mais de alta patente, é muito forte? São muitos ancestrais em cima te cobrando que você siga um caminho que você não quer seguir, porque eventualmente a família paterna, de onde você herdou essa linhagem de militares, foi muito mais presente na sua infância, na sua adolescência, do que a família materna. E que eventualmente aquele que tem uma influência maior na sua coroa, digamos assim, né? Coroa de Buda, no seu chakra superior,
porque isto existe sob o ponto de vista metafísico. Este ancestral, que na verdade ele vem a ser uma reencarnação em você, ou seja, você é a reencarnação de um ancestral muito anterior, né? Um tataravô da sua mãe, ou seja, você passou a ser filho da sua tataraneta. Olha que bacana isso, você reencarnou nesta família. E você traz lá um desejo de ser empresário. Você foi um pequeno comerciante naquela época e você queria ser um empresário. E eventualmente você está sofrendo influências ancestrais de origem paterna, que tem uma influência muito forte e que está prejudicando você ser bem-sucedido na carreira que você escolheu, simplesmente por causa de uma dinastia familiar, né, muito presente ali. E como resolver isto? Através da cura ancestral. Você precisa se reconciliar, se reconectar com esses ancestrais, né? E dizer para eles: sinto muito, me perdoe se eu não estou seguindo o caminho que vocês gostariam. Eu vos amo e sou muito grato ao universo por ser filho, neto, bisneto, tataraneto dessa linhagem paterna. Mas eu tenho uma natureza própria. Eu sou a reencarnação de um ser que gostaria de exercer a minha natureza. Eu honro a vossa presença, eu honro tudo que herdei de vós. E que toda essa estratégia militar que vem de vós, eu agradeço se eu puder utilizá-la no meu caminho empresarial. Eu agradeço se eu puder adquirir todo esse conhecimento vosso, que vós podeis me trazer, para que eu possa aplicar no meu ramo empresarial e ser bem-sucedido. E de fato eu honro a minha família ancestral. E existem trabalhos de cura nesse processo, onde você se reconcilia com seus ancestrais de forma a obter um caminho de prosperidade, de sucesso. E a partir do momento que você faz isso, as coisas passam a fluir na sua vida com naturalidade, com facilidade, alegria e glória. E todos esses ancestrais vão se juntar, cada um dentro do seu processo, de lhe abrir os caminhos para que você possa ser bem-sucedido na vida. Eventualmente isto é necessário. E eu só vou citar aqui mais uma terceira questão, para não delongar muito. O grande problema, essas duas questões que eu citei, são muito problemáticas, mas são fáceis de serem resolvidas. Existe uma terceira situação que aborda vários temas, não só profissional, como do amor, de relacionamentos, das mais variadas questões, até mesmo de saúde. É quando você tem um ancestral que está influenciando na tua vida, e este ancestral, ele precisa ser curado, ele precisa ser liberto, ele precisa ser encaminhado. Eventualmente um ancestral teu sofreu de alguma doença, eventualmente um ancestral teu sofreu algum acidente, eventualmente um ancestral, ele teve reveses na sua vida profissional e, portanto, ele traz dentro dele um mal resolvido, e esse mal resolvido ele vai tentar resolver através de um herdeiro, ele vai tentar resolver esse problema dele através, né, de um neto, de um bisneto, ou até mesmo de um filho, e é muito comum isso acontecer. E ao tentar resolver este problema, ele vem com suas crenças, ele vem com suas experiências não boas,
ele não foi bem sucedido no que ele passou. Ele teve seus reveses no campo profissional, ele teve seus reveses financeiros e materiais, ele teve perdas, ele teve seus reveses no amor, ele teve dificuldade de deixar de beber, ele bebia muito. E todas essas dificuldades que esse ancestral teve, eventualmente, ele vai tentar resolver em ti. Isto quando você não herdar esses vícios e essas más inclinações desses ancestrais. E aí, há um trabalho terapêutico que precisa ser realizado com um pouquinho mais de paciência, com um pouquinho mais de cuidado, delicadeza, porque na verdade não só você precisa se curar e se libertar desse processo, mas esse ancestral também precisa de uma atenção especial. Ele também precisa ser curado, ele também precisa ser liberto das suas crenças limitantes, dos seus traumas, dos seus mal resolvidos. E nós trabalhamos isso através de nossas terapias. Nós fazemos trabalhos de cura e libertação de antepassados e ancestrais, não só a sua cura e libertação, mas a cura e libertação desses irmãos. E a libertação desses seres é a tua libertação e cura. E a tua cura e libertação, a tua evolução é a evolução deles. Porque estamos todos ligados a uma grande teia chamada constelação familiar. Pai, mãe, avós e avós, bisavós e bisavós, tataravós, tataravós e tatara. E a cura de um único herdeiro ancestral é a cura de toda a árvore genealógica, de toda a ancestralidade. Olha que bonito é isto. Se você quiser realizar este trabalho, eu estou aqui à sua disposição para te ajudar nesse processo. Meu nome é Douglas Guima, eu sou coach holístico e terapeuta holístico. Inscreva-se no nosso canal, dê um joinha e compartilhe esse vídeo fazendo ele chegar a pessoas que você conhece, que talvez esteja precisando dessa cura, esteja precisando dessa libertação. Ok? Shalom.